Existe algo mais perigoso do que o pecado escandaloso. Os hábitos que você repete todos os dias sem perceber que estão endurecendo seu coração. Uma autora cristã advertiu há mais de um século: o maior risco espiritual não está no que você faz de errado, mas no que você deixa de fazer todos os dias. São 5 hábitos comuns, aparentemente inofensivos, que milhões de cristãos praticam agora mesmo. Eles não fazem barulho, não chamam atenção, mas enfraquecem sua comunhão com Deus de forma silenciosa e progressiva. Cada um desses hábitos entristece o Espírito Santo sem que você sinta o alerta imediato. E quando você percebe, já perdeu a sensibilidade espiritual que tinha antes. Neste vídeo, você vai descobrir quais são esses 5 hábitos e como reverter esse declínio antes que seja tarde demais. Você acabou de descobrir que existem 5 hábitos silenciosos que estão enfraquecendo sua vida espiritual neste exato momento. E antes de revelar cada um deles, preciso pedir algo importante. Deixe sua curtida neste vídeo e se inscreva no canal, porque o conteúdo que compartilhamos aqui não é superficial, é profundo, é bíblico e pode transformar sua caminhada com Deus. E se algo tocar seu coração hoje, deixe um comentário, compartilhe o que você está sentindo. Às vezes, escrever aquilo que está guardado dentro de nós é o primeiro passo para a cura. Quero muito ler o seu comentário. Ellen White, uma das vozes proféticas mais profundas da história cristã, dedicou anos de sua vida alertando sobre um perigo que a maioria dos cristãos não enxerga. O declínio espiritual não acontece de uma hora para outra. Ele é gradual, silencioso e disfarçado de normalidade. Em seus escritos, especialmente em Caminho a Cristo, Testemunhos para a Igreja e o Grande Conflito, ela repetiu inúmeras vezes que o maior risco não está nos pecados escandalosos que chocam a comunidade, mas nos hábitos diários que endurecem o coração sem fazer barulho. São atitudes que você repete todos os dias, talvez neste momento, sem perceber que elas estão afastando você da presença de Deus. E aqui está a verdade que precisamos enfrentar. Muitos cristãos estão perdendo a comunhão com Deus não porque caíram em algum erro grave, mas porque estão vivendo no automático. A rotina ocupada, as distrações constantes, a pressa, o barulho, a negligência silenciosa da oração e da palavra. Tudo isso forma uma camada invisível entre você e o Espírito Santo. Ellen White chamou isso de declínio imperceptível. É quando você ainda vai à igreja, ainda lê a Bíblia de vez em quando, ainda ora antes de dormir, mas sente que algo mudou. A paz não é a mesma, a alegria não está mais ali, e você não sabe exatamente quando perdeu. Talvez essa seja a sua luta hoje. Talvez você tenha percebido que a oração virou rotina, que a leitura bíblica virou obrigação, que a vida espiritual virou apenas uma lista de tarefas a cumprir. E o pior, você sente culpa por isso, mas não sabe como reverter. Ellen White escreveu que o Espírito Santo nos alerta antes de se retirar, mas que muitos cristãos ignoram esses alertas porque estão ocupados demais para sentir. E quando finalmente percebem, o coração já está endurecido. Neste vídeo, vamos revelar os 5 hábitos diários que enfraquecem sua vida espiritual, exatamente como Ellen White advertiu. Não são pecados óbvios, não são erros escandalosos, são atitudes comuns, praticadas por milhões de cristãos sinceros, que aos poucos apagam a sensibilidade espiritual e entristecem o Espírito de Deus. Mas também vamos mostrar como reverter esse declínio, como reavivar a comunhão perdida e como voltar a sentir a presença de Deus de forma real e transformadora. Se você está pronto para um diagnóstico espiritual profundo e honesto, continue assistindo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você vive sua fé.
E lembre-se, reconhecer o problema é o primeiro passo para a cura. Vamos começar. Ellen White foi categórica ao afirmar que a negligência da oração e da leitura da Bíblia é o primeiro passo para o declínio espiritual. Em Caminho a Cristo, ela escreveu que a oração é o fôlego da alma e que sem ela a vida espiritual simplesmente sufoca. Mas o perigo não está em abandonar completamente a oração, e sim em transformá-la em algo mecânico, vazio, apressado. É quando você ora antes de dormir só por hábito, repete as mesmas palavras sem sentir, lê um versículo rápido pela manhã só para cumprir a rotina. E no fundo, você sabe que não está realmente conversando com Deus. Está apenas cumprindo o protocolo. E aqui está a verdade dolorosa. Quando a oração se torna rotina, ela perde o poder. Ellen White alertou que milhões de cristãos vivem uma vida espiritual superficial porque nunca desenvolveram uma comunhão real com Deus. Eles sabem doutrinas, decoram versículos, frequentam a igreja, mas não conhecem a voz de Deus. Porque conhecer a voz de Deus exige tempo, silêncio, profundidade. E isso é exatamente o que a vida moderna roubou de nós. Você acorda correndo, trabalha o dia inteiro, chega em casa exausto e quando finalmente tem um momento, está ocupado com o celular, com as redes sociais, com o entretenimento. A oração fica para o final, quando você já está cansado demais para se concentrar. Talvez você já tenha sentido isso, aquela sensação de que suas orações não passam do teto, de que você está falando sozinho, de que Deus não responde mais como antes. Ellen White explicou que isso acontece porque a comunhão com Deus não é automática, ela precisa ser cultivada. E quando você negligencia esse cultivo, a sensibilidade espiritual diminui. Você continua orando, mas sem conexão real. Continua lendo a Bíblia, mas sem ser transformado. E aos poucos, sem perceber, você se afasta de Deus enquanto ainda mantém as aparências de uma vida cristã ativa. O mesmo acontece com a leitura da palavra. Ellen White escreveu que a Bíblia é o alimento espiritual e que sem ela a alma enfraquece. Mas não basta ler por ler. Não basta passar os olhos por um capítulo e fechar o livro. É preciso meditar, refletir, permitir que a palavra penetre fundo no coração. E isso exige tempo, exige disciplina, exige desacelerar em um mundo que não para. Quantas vezes você já abriu a Bíblia, leu um capítulo inteiro e 5 minutos depois não lembrava de nada? Porque sua mente estava em outro lugar. Porque você estava apenas cumprindo a tarefa, não se alimentando espiritualmente. Ellen White alertou que o inimigo sabe disso. Ele sabe que não precisa fazer você abandonar a Bíblia completamente. Basta fazer você ler sem absorver. Basta ocupar sua mente com 1000 distrações para que a palavra não encontre espaço para germinar. E o resultado é devastador. Você se torna um cristão biblicamente informado, mas espiritualmente vazio. Conhece histórias, sabe versículos, mas não experimenta transformação. E quando as provações vêm, quando a dúvida bate, quando a tentação aparece, você não tem reserva espiritual para resistir, porque a comunhão estava apenas na superfície. Mas há esperança. Ellen White ensinou que o reavivamento começa exatamente aqui, na decisão de recuperar a comunhão perdida. Não precisa ser algo complicado. Comece com 10 minutos de oração real pela manhã, sem pressa, sem celular por perto. Leia um capítulo da Bíblia, devagar, meditando em cada versículo. Peça ao Espírito Santo que fale com você através da palavra. E seja consistente, porque a comunhão com Deus não se constrói em um dia, mas também não se perde em um dia. É a soma de pequenas escolhas diárias que determinam a profundidade da sua vida espiritual. Ellen White dedicou páginas e mais páginas alertando sobre um dos pecados mais subestimados entre os cristãos, o espírito crítico. Em Testemunhos para a Igreja, ela escreveu que a
Murmuração e a queixa são como veneno lento que contamina a alma e afasta a presença de Deus. E o pior, a maioria das pessoas que vive nesse estado nem percebe, porque criticar se tornou tão natural, tão comum, tão aceito, que parece inofensivo. Você critica o sermão do pastor, reclama da música da igreja, murmura sobre os irmãos, se queixa do trabalho, da família, das circunstâncias e, no meio de tudo isso, sem perceber, está entristecendo o Espírito Santo. A Bíblia deixa claro que Deus odeia a murmuração. Foi murmuração que impediu uma geração inteira de entrar na terra prometida. Foi murmuração que trouxe juízo sobre o povo no deserto, e Ellen White alertou que o mesmo princípio continua válido hoje. Quando você murmura, você está dizendo que Deus não é suficiente, que Ele não está no controle, que você sabe melhor do que Ele, e isso quebra a comunhão. Não importa quantas vezes você ore, não importa quantos versículos você leia, se seu coração está cheio de queixa, a presença de Deus não permanece. Porque Deus habita no louvor, não na reclamação. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Talvez você ache que reclamar é apenas desabafar, é apenas ser sincero sobre o que está sentindo. Mas Ellen White fez uma distinção importante. Uma coisa é levar suas dores a Deus em oração. Outra coisa é espalhar insatisfação entre as pessoas. Uma coisa é compartilhar uma luta genuína buscando ajuda. Outra coisa é viver alimentando um espírito de crítica constante. E o problema é que o espírito crítico é contagioso. Quando você murmura, você planta sementes de desânimo no coração de quem ouve. Quando você critica, você divide ao invés de edificar. E aos poucos, sem perceber, você se torna um instrumento de desencorajamento ao invés de um canal de bênção. Ellen White escreveu que o espírito crítico apaga a alegria espiritual. Você pode estar fazendo tudo certo externamente, mas se seu coração está amargurado, se sua boca está cheia de queixa, você não terá paz. Porque a alegria do Senhor não coexiste com a murmuração. E aqui está o ciclo perigoso. Quanto mais você reclama, menos você sente a presença de Deus. Quanto menos você sente a presença de Deus, mais você reclama. E assim, você entra em uma espiral descendente que só termina quando você decide quebrar o padrão. E o espírito crítico não afeta apenas você. Ele afeta sua família, sua igreja, seus relacionamentos. Ellen White alertou que lares, divididos pela crítica e pela murmuração, se tornam terreno fértil para a ação do inimigo. Igrejas onde a crítica é normalizada perdem o poder espiritual. Comunidades onde a queixa é constante afastam a bênção de Deus, porque Deus não abençoa a divisão. Ele não habita onde não há gratidão. E se você olhar ao redor hoje, vai perceber que muitos cristãos estão espiritualmente vazios, não porque deixaram de crer, mas porque deixaram de ser gratos. Mas há uma saída. Ellen White ensinou que o antídoto para a murmuração é a gratidão intencional. Comece agradecendo a Deus todos os dias, mesmo pelas coisas pequenas. Treine sua mente para ver bênçãos ao invés de problemas. Quando a crítica vier à sua boca, pare e ore. Peça ao Espírito Santo que transforme seu coração. E tome a decisão de edificar ao invés de destruir, de encorajar ao invés de desanimar. Porque a mudança começa em você. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a mudar também. Ellen White viveu em uma época muito diferente da nossa, mas mesmo assim, ela alertou sobre os perigos da distração e da superficialidade mental. Em seus escritos, ela falou sobre como o entretenimento excessivo, as conversas vazias e a ocupação mental constante podem endurecer o coração e reduzir a sensibilidade à voz de Deus. E se isso era verdade no século XIX, imagine hoje. Vivemos na era da informação infinita, das notificações sem fim,
do barulho constante. E no meio de todo esse ruído, a voz suave do Espírito Santo está sendo abafada. Pense nisso. Quantas horas por dia você passa no celular? Quantas vezes você pega o telefone sem necessidade, apenas por hábito? Quantas vezes você interrompe um momento de silêncio para checar as redes sociais, assistir mais um vídeo, consumir mais um conteúdo? Ellen White escreveu que a mente precisa de momentos de quietude para que Deus possa falar. Mas hoje, muitos cristãos vivem em um estado de agitação mental permanente. Acordam com o celular na mão, passam o dia pulando de uma tarefa para outra, chegam em casa e mergulham no entretenimento. E quando finalmente têm um momento de silêncio, sentem-se desconfortáveis, porque não sabem mais ficar sozinhos com seus pensamentos. Talvez você já tenha tentado orar e percebido que sua mente não para de vagar. Você começa a conversar com Deus e 2 minutos depois está pensando no trabalho, na conta que precisa pagar, na discussão que teve ontem. Ou pior, você está pensando no que vai assistir depois, no post que viu mais cedo, na mensagem que precisa responder. Ellen White explicou que isso não é normal. Isso é o resultado de uma mente destreinada, acostumada com estímulos constantes e incapaz de se concentrar em uma única coisa por mais de alguns segundos. E o problema é que ouvir a voz de Deus exige concentração, exige profundidade, exige silêncio interior. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas como você pode se aquietar se sua mente está sempre acelerada? Como você pode conhecer a Deus se nunca desacelera o suficiente para realmente ouvi-lo? Ellen White alertou que o inimigo sabe que não precisa fazer você pecar de forma escandalosa. Basta manter você ocupado demais, distraído demais, superficial demais. Basta encher sua mente com barulho para que você nunca desenvolva profundidade espiritual. E assim, você se torna um cristão que conhece sobre Deus, mas não conhece a Deus. Porque conhecer a Deus exige tempo, exige atenção, exige presença real. E aqui está a verdade dolorosa. O entretenimento constante está roubando sua vida espiritual. Não estou dizendo que toda forma de entretenimento é ruim, mas quando você não consegue mais ficar 5 minutos sem algum estímulo externo, quando você precisa de barulho constante para se sentir bem, quando você preenche cada segundo livre com consumo de conteúdo, algo está errado. Ellen White escreveu que a alma precisa de momentos de contemplação, de reflexão, de meditação na palavra. E isso está sendo substituído por uma enxurrada de informações rasas, memes vazios, vídeos sem propósito. Você está alimentando sua mente com lixo e esperando o crescimento espiritual. Mas há esperança. Ellen White ensinou que a disciplina mental é possível e necessária. Comece criando momentos de silêncio intencional. Desligue o celular por 1 hora. Sente-se em um lugar tranquilo e simplesmente fique ali, sem fazer nada. No começo, vai ser difícil. Sua mente vai protestar, mas aos poucos você vai recuperar a capacidade de se concentrar, de meditar, de ouvir a voz de Deus. E quando isso acontecer, você vai perceber o quanto estava perdendo, porque Deus nunca parou de falar. Você é que estava ocupado demais para ouvir. Ellen White escreveu que o orgulho é um dos pecados mais perigosos porque é um dos mais difíceis de reconhecer. Em O Desejado de Todas as Nações, ela explicou que o orgulho pode existir mesmo em pessoas profundamente religiosas, disfarçado de conhecimento bíblico, de experiência espiritual, de maturidade cristã. É quando você começa a confiar mais em si mesmo do que em Deus. Quando você acha que pode resolver seus problemas sozinho. Quando você ora menos porque sente que já sabe o que fazer. E o pior, você não percebe que está caindo nessa armadilha.
porque o orgulho silencioso não grita, ele sussurra, e aos poucos ele afasta você de Deus. Pense na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu não estava cometendo pecados escandalosos. Ele jejuava, dizimava, seguia todas as regras, mas seu coração estava cheio de autossuficiência. Ele não precisava de Deus. Ele já era bom o suficiente. E Jesus deixou claro, foi o publicano, quebrantado e dependente, que saiu justificado. Ellen White repetiu esse princípio inúmeras vezes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui está o perigo. Você pode estar vivendo uma vida cristã exemplar, externamente, mas se seu coração está confiando em suas próprias forças, você está espiritualmente morto. Talvez você nunca tenha pensado em si mesmo como orgulhoso. Talvez você ache que orgulho é para pessoas arrogantes, que se acham superiores aos outros. Mas Ellen White explicou que existe um orgulho muito mais sutil e perigoso. O orgulho espiritual. É quando você se compara com outros cristãos e se sente melhor. É quando você olha para alguém que caiu e pensa, comigo isso nunca aconteceria. É quando você deixa de pedir ajuda porque acha que precisa dar conta de tudo sozinho. É quando você para de buscar a Deus com a mesma intensidade porque sente que já amadureceu o suficiente. E sem perceber, você deixa de depender de Deus. Ellen White escreveu que a autossuficiência é o oposto da fé. Porque fé é reconhecer que você não pode nada sem Deus. Fé é admitir sua fraqueza. Fé é clamar por socorro todos os dias, mesmo quando tudo parece estar bem. E o problema é que muitos cristãos vivem em um estado de autossuficiência disfarçada de maturidade. Eles não oram com intensidade porque acham que já sabem o que fazer. Não buscam orientação porque confiam no próprio discernimento. Não pedem perdão porque acham que não erraram. E assim, sem perceber, constroem uma vida espiritual baseada em si mesmos, não em Deus. E aqui está o teste. Quando foi a última vez que você orou desesperadamente? Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus, reconhecendo sua total incapacidade? Quando foi a última vez que você se sentiu completamente dependente da graça? Se você não lembra, talvez seja porque você está confiando demais em si mesmo. Ellen White alertou que o orgulho silencioso é um dos maiores obstáculos ao reavivamento, porque Deus só pode agir plenamente em um coração quebrantado. E enquanto você achar que está bem, que está no controle, que pode dar conta, Deus não terá espaço para operar. Mas há esperança. Ellen White ensinou que a humildade é uma escolha diária. É escolher reconhecer sua dependência de Deus, mesmo quando tudo está bem. É orar mesmo quando você acha que não precisa. É buscar sabedoria mesmo quando você acha que já sabe. É pedir perdão mesmo quando você não percebeu o erro. É viver em um estado constante de quebrantamento, reconhecendo que sem Cristo você nada pode fazer. E quando você vive assim, Deus age, porque a graça flui onde há humildade, e o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ellen White foi uma defensora incansável da temperança e do autocontrole em todas as áreas da vida. Em Conselhos sobre o Regime Alimentar, Temperança Cristã e outros escritos, ela deixou claro que o corpo e a mente estão profundamente conectados e que hábitos físicos ruins enfraquecem a capacidade de discernimento espiritual. Isso não é legalismo, é princípio bíblico. Paulo escreveu que nosso corpo é templo do Espírito Santo, e Ellen White explicou que quando maltratamos esse templo, perdemos sensibilidade espiritual. E hoje, milhões de cristãos estão vivendo de forma descuidada, sem perceber que seus hábitos físicos estão afetando diretamente sua vida com Deus. Pense em como você trata seu corpo.
Você dorme o suficiente ou vive cansado? Você se alimenta bem ou enche o corpo de açúcar, cafeína e alimentos processados? Você se exercita ou vive sedentário? Ellen White escreveu que a falta de temperança enfraquece a mente e torna a pessoa mais vulnerável à tentação. Quando você está sempre cansado, sempre irritado, sempre sem energia, sua capacidade de resistir ao pecado diminui. Sua paciência acaba mais rápido, sua disposição para orar desaparece e você se torna espiritualmente frágil, não porque falta fé, mas porque falta equilíbrio. Talvez você nunca tenha feito a conexão entre seus hábitos físicos e sua vida espiritual, mas Ellen White foi enfática. Tudo está conectado. Quando você passa noites mal dormidas porque fica acordado, até tarde no celular, você acorda cansado e irritado, sem disposição para orar ou ler a Bíblia. Quando você enche o corpo de açúcar e alimentos pesados, sua mente fica lenta e sem clareza, incapaz de meditar profundamente na palavra. Quando você vive sedentário, seu corpo acumula tensão e ansiedade, e isso afeta diretamente sua paz interior. E assim, sem perceber, você cria um ciclo onde os hábitos físicos sabotam a vida espiritual. Ellen White também alertou sobre os excessos. Não apenas excessos alimentares, mas excessos de trabalho, de compromissos, de atividades. Ela escreveu que muitos cristãos vivem em um estado de esgotamento constante porque não sabem dizer não, não sabem descansar, não sabem estabelecer limites. E o resultado é devastador. Você vive tão ocupado, tão cansado, tão sobrecarregado que não tem energia para buscar a Deus. A oração se torna um fardo. A leitura bíblica se torna mais uma tarefa. E aos poucos, a vida espiritual morre sufocada pela correria. E aqui está a verdade que precisamos enfrentar. Você não pode negligenciar o corpo e esperar crescimento espiritual. Você não pode viver em desequilíbrio e esperar paz. Você não pode maltratar o templo do Espírito Santo e esperar que ele habite plenamente em você. Ellen White foi clara. Deus espera que cuidemos do corpo que ele nos deu, não por vaidade, mas por mordomia. Porque quando cuidamos do corpo, fortalecemos a mente. E quando fortalecemos a mente, tornamos mais fácil a comunhão com Deus. É tudo parte de um sistema integrado que não pode ser ignorado. Mas há esperança. Ellen White ensinou que nunca é tarde para começar. Comece pequeno, durma melhor, alimente-se de forma mais equilibrada, reserve tempo para descansar, estabeleça limites, diga não quando necessário. Cuide do seu corpo como quem cuida de algo sagrado. E você vai perceber a diferença. Mais clareza mental, mais disposição espiritual, mais paz interior. Porque quando você trata o corpo com respeito, você cria as condições ideais para que o Espírito Santo opere plenamente em sua vida. Ellen White escreveu em Testemunhos para a Igreja que um dos maiores perigos para o cristão moderno é viver uma vida espiritual superficial sem perceber. É quando você mantém todas as aparências externas de uma vida cristã ativa, mas internamente está vazio, seco, distante de Deus. Você vai à igreja todos os sábados, participa das atividades, cumpre seus deveres religiosos, mas, quando está sozinho, sente que algo está faltando. A paz não é real, a alegria não é profunda, e você vive com a sensação de que está apenas seguindo um roteiro, sem conexão verdadeira com Deus. E aqui está o perigo. É possível viver assim, por anos, sem perceber. Porque externamente está tudo certo. As pessoas te veem como um cristão fiel. Você mesmo se vê assim. Mas Ellen White alertou que Deus vê o coração. E no coração, muitas vezes, há frieza, há indiferença, há religiosidade sem relacionamento. É quando a oração virou hábito mecânico, quando a leitura bíblica virou obrigação, quando a igreja virou tradição.
e você perdeu aquela chama inicial, aquele primeiro amor, aquela comunhão profunda que um dia teve com Deus. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você olhe para trás e lembre de um tempo em que sua fé era mais vibrante, mais real, mais apaixonada. E você não sabe exatamente quando perdeu isso. Ellen White explicou que o declínio espiritual é tão gradual que a pessoa não percebe enquanto está acontecendo. É um resfriamento lento, imperceptível. Um dia, você acorda e percebe que não sente mais a presença de Deus como antes, que suas orações parecem vazias, que a Bíblia não fala mais ao seu coração. E você se pergunta, como cheguei aqui? Ellen White identificou que a vida espiritual superficial acontece quando substituímos intimidade com Deus por atividades religiosas, quando achamos que frequentar a igreja é suficiente, que ler um versículo por dia basta, que orar antes das refeições é o bastante. Mas ela foi clara: Deus não quer rituais, Ele quer relacionamento. Ele não quer que você cumpra tarefas, Ele quer que você o busque de coração. E quando você vive apenas na superfície, mantendo as formas externas, mas sem cultivar o interior, você se torna como os fariseus que Jesus condenou. Limpos por fora, vazios por dentro. E o pior é que muitas vezes você nem percebe que está espiritualmente vazio até que vem uma crise, até que vem uma tentação forte, até que vem um momento de dor, de dúvida, de provação. E é aí que você descobre que não tem reserva espiritual, que sua fé era superficial, que você estava vivendo de aparências. Ellen White escreveu que muitos cristãos vão descobrir isso tarde demais, no dia em que Deus voltar e eles perceberem que nunca realmente o conheceram, que tinham religião, mas não tinham salvação. Mas há esperança. Ellen White ensinou que o reavivamento começa quando você reconhece a verdade sobre sua condição espiritual, quando você para de fingir que está tudo bem e admite: eu estou vazio, eu preciso de Deus, eu não quero viver mais na superfície. E a partir daí, você toma a decisão de buscar profundidade, de ir além do ritual, de cultivar comunhão real, porque Deus está esperando. Ele nunca se afastou, você é que se distanciou. E quando você volta, quando você busca de coração, Ele se revela novamente. Ellen White repetiu inúmeras vezes, ao longo de seus escritos, que o pecado mais perigoso não é necessariamente o mais escandaloso, mas o mais negligenciado. Em Caminho a Cristo, ela explicou que muitos cristãos perdem a salvação não porque caíram em grandes erros, mas porque foram negligentes nas pequenas coisas. Negligenciaram a oração, negligenciaram a leitura da Bíblia, negligenciaram o autoexame, negligenciaram a comunhão com Deus. E quando perceberam, já estavam tão endurecidos que não conseguiam mais sentir o chamado do Espírito Santo. Pense nisso. Negligência é deixar de fazer o que você sabe que deveria fazer. Não é cometer um erro terrível. É simplesmente deixar de lado, por preguiça, por cansaço, por falta de prioridade. Você sabe que deveria orar mais, mas sempre deixa para depois. Você sabe que deveria ler a Bíblia com mais atenção, mas sempre está ocupado demais. Você sabe que deveria pedir perdão, deveria se reconciliar, deveria mudar certos hábitos, mas nunca é o momento certo. E, assim, dia após dia, você adia as decisões que poderiam transformar sua vida espiritual. Ellen White escreveu que o inimigo não precisa fazer você cair em pecados graves. Basta fazer você negligenciar as coisas essenciais. Basta fazer você adiar o reavivamento. Basta fazer você pensar: amanhã eu começo, amanhã eu mudo, amanhã eu busco a Deus de verdade. E esse amanhã nunca chega, porque a negligência é confortável. Ela não grita, ela não condena, ela apenas deixa tudo como está. E você continua vivendo uma vida morna, medíocre,
sem nunca experimentar a plenitude do que Deus tem para você. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você já tenha ouvido tantos apelos, tantos sermões, tantas mensagens sobre reavivamento, e você sempre pensa, eu preciso mudar, mas nunca muda. Você se emociona durante o culto, promete que vai buscar a Deus com mais intensidade, mas quando chega em casa, tudo volta ao normal. E assim, semana após semana, mês após mês, você continua na mesma. Ellen White alertou que essa é a estratégia mais eficaz do inimigo. Não fazer você negar a Deus, mas fazer você adiá-lo. E aqui está a verdade assustadora. A negligência tem consequências eternas. Ellen White escreveu sobre pessoas que viveram uma vida inteira de negligência espiritual e, quando chegaram ao fim, perceberam que haviam perdido a salvação. Não porque cometeram grandes pecados, mas porque nunca levaram a sério a comunhão com Deus. Nunca deram prioridade à vida espiritual, sempre deixaram para depois. E quando o tempo acabou, não havia mais oportunidade. É o mesmo princípio das virgens insensatas que não levaram azeite na lâmpada. Elas não eram más, eram negligentes. Mas há esperança. Ellen White ensinou que enquanto há vida, há tempo para mudar. Você não precisa esperar até estar perfeito para começar. Você não precisa esperar até sentir vontade. Comece agora. Decida hoje que não vai mais negligenciar sua vida espiritual. Faça da oração uma prioridade não negociável. Reserve tempo real para a leitura da palavra. Pare de adiar e comece a agir, porque cada dia que passa é uma oportunidade que não volta. E Deus está esperando que você pare de negligenciar e comece a viver de verdade. Ellen White foi uma das vozes que mais claramente expôs a realidade da grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Em O Grande Conflito, ela revelou que vivemos em meio a uma batalha espiritual real, onde o inimigo trabalha constantemente para afastar os cristãos de Deus. E uma das táticas mais eficazes do diabo não é atacar de forma escandalosa, mas agir no silêncio. É fazer você se afastar de Deus aos poucos, sem perceber. É plantar dúvidas sutis. É desviar sua atenção. É ocupar sua mente. E quando você finalmente percebe, já está longe. Ellen White escreveu que o inimigo conhece suas fraquezas melhor do que você mesmo. Ele sabe exatamente onde atacar. Se você tem tendência à distração, ele vai encher sua vida de barulho. Se você tem tendência ao orgulho, ele vai inflar seu ego. Se você tem tendência à preguiça espiritual, ele vai fazer tudo parecer mais urgente do que buscar a Deus. E o pior, ele faz isso de forma tão sutil que você acha que as escolhas são suas. Você acha que está apenas vivendo normalmente, mas na verdade está sendo manipulado para longe da comunhão com Deus. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Talvez você ache que o diabo só ataca pessoas que estão cometendo pecados graves. Mas Ellen White foi clara. Quanto mais próximo de Deus você está, mais intensos são os ataques. Porque o inimigo não se preocupa com quem já está perdido. Ele se preocupa com quem ainda pode fazer diferença. E se você está assistindo este vídeo agora, se você tem fome de Deus, se você quer reavivamento, saiba que você é um alvo. E o inimigo vai fazer de tudo para desviar você. Ellen White também alertou que o diabo usa pessoas, circunstâncias e até coisas boas para afastar você de Deus. Ele pode usar um amigo que planta dúvidas, pode usar um momento de cansaço para fazer você negligenciar a oração. Pode usar até mesmo atividades da igreja para ocupar você tanto que você não tem mais tempo para comunhão pessoal com Deus. E você não percebe. Você acha que está servindo, que está ocupado com coisas importantes, mas na verdade está perdendo o essencial. E aqui está a verdade que precisamos enfrentar. Você não pode lutar contra um
Inimigo que você não reconhece. Você não pode vencer uma batalha que você não sabe que está travando. Ellen White escreveu que muitos cristãos vivem como se estivessem em paz, quando na verdade estão em guerra. E porque não reconhecem a batalha, não se preparam, não oram com vigilância, não vigiam seus pensamentos, não guardam o coração. E assim são derrotados sem nem perceber que foram atacados. Mas há esperança. Ellen White ensinou que a vitória já foi conquistada por Cristo. Você não está lutando para vencer, você está lutando de uma posição de vitória. Mas precisa permanecer conectado à fonte do poder. Precisa vestir a armadura de Deus todos os dias. Precisa orar sem cessar. Precisa estar vigilante. E quando você vive assim, quando você reconhece a batalha e se mantém firme em Cristo, o inimigo não pode vencê-lo. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Ellen White escreveu em Parábolas de Jesus que o coração humano só pode ter um mestre. Ou você serve a Deus, ou você serve a si mesmo. E o teste mais claro de onde está seu coração é observar onde você investe seu tempo, sua energia, seu dinheiro e seus pensamentos. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E Ellen White aplicou esse princípio de forma profunda. Se você quer saber o que realmente importa para você, não olhe para o que você diz, olhe para o que você faz. Pense nisso. Quanto tempo você dedica à oração comparado ao tempo que dedica às redes sociais? Quanto esforço você coloca em estudar a Bíblia comparado ao esforço que coloca em acompanhar séries, notícias, entretenimento? Quanto você investe financeiramente na obra de Deus comparado ao que você gasta com suas próprias vontades? Ellen White foi direta. Suas escolhas revelam seu coração. E se você for honesto consigo mesmo, talvez descubra que Deus não é realmente sua prioridade. Ele está na sua vida, mas não está no centro. E isso é um problema grave. Talvez você se defenda dizendo que precisa trabalhar, que precisa cuidar da família, que tem responsabilidades. E Ellen White concordaria. Mas ela também diria que sempre há tempo para o que é realmente importante. Sempre há espaço para quem você ama de verdade. E se você não tem tempo para Deus, não é porque sua agenda está cheia. É porque outras coisas ocuparam o lugar que deveria ser dele. E isso não acontece de uma hora para outra. É um deslocamento gradual, onde, aos poucos, você começa a dar menos atenção a Deus e mais atenção a tudo mais. Ellen White escreveu que muitos cristãos vivem uma vida dividida. Eles querem Deus, mas também querem o mundo. Querem a bênção, mas não querem a santificação. Querem o céu, mas não querem abrir mão dos prazeres terrenos. E o resultado é uma fé morna, medíocre, sem poder. Porque Deus não aceita metade do coração. Ele não compartilha o trono com outros deuses. Ou ele é senhor de tudo, ou não é senhor de nada. E enquanto você tentar servir a dois senhores, você vai viver em frustração espiritual. E aqui está o teste prático que Ellen White propôs. Se Deus pedisse hoje que você abrisse mão de algo que você ama, você abriria? Se Ele pedisse seu tempo, seu conforto, seu dinheiro, seus planos, você entregaria? Ou você negociaria? Ou você encontraria desculpas? Porque a verdade é que você só abre mão do que não é seu tesouro. E se você não consegue abrir mão, é porque aquilo ocupou um lugar no seu coração que só Deus deveria ter. E isso é idolatria disfarçada, mas há esperança. Ellen White ensinou que o coração pode ser transformado. Você pode pedir a Deus que mude suas prioridades, que tire de você o amor pelas coisas passageiras e plante em você um amor profundo por Ele. E quando Deus faz isso, tudo muda. Você não precisa mais forçar-se a orar. Você quer orar. Você não precisa se obrigar a ler a Bíblia. Você tem fome da palavra.
e as coisas que antes te prendiam perdem o brilho. Porque quando Deus se torna seu tesouro, nada mais satisfaz como Ele satisfaz. Ellen White dedicou grande parte de sua vida clamando por reavivamento e reforma entre o povo de Deus. Em Testemunhos para a Igreja, ela escreveu repetidas vezes que o maior perigo não é a perseguição externa, mas a frieza espiritual interna. E ela alertou que estamos vivendo nos últimos momentos da história da Terra e que não há mais tempo para negligência, para mornidão, para adiamentos. O tempo está se esgotando e cada dia que passa sem reavivamento é um dia perdido que não volta mais. Ellen White foi profética ao descrever o estado da igreja nos últimos dias. Pessoas que têm forma de piedade, mas negam o poder dela. Cristãos que conhecem a verdade, mas não vivem a verdade. Igrejas cheias de membros, mas vazias de poder espiritual. E ela clamou: é hora de despertar. É hora de buscar a Deus como nunca antes. É hora de parar com a religiosidade superficial e voltar para a comunhão profunda. Porque o que está em jogo não é apenas sua vida espiritual aqui, é sua eternidade. Talvez você tenha ouvido tantos apelos sobre os últimos dias que já se acostumou com isso. Talvez você ache que Jesus está demorando e que ainda há tempo. Mas Ellen White alertou contra essa atitude. Ela escreveu que o inimigo quer que você pense assim, quer que você relaxe, quer que você ache que amanhã ainda dá tempo, porque enquanto você adia, ele te afasta. E quando você finalmente perceber a urgência, talvez seja tarde demais. Talvez o tempo da graça já tenha se encerrado. Ellen White também escreveu que o reavivamento não é algo que Deus impõe. É algo que você escolhe. Deus está esperando, mas Ele não vai forçar. Ele te convida, te chama, te alerta, mas a decisão é sua e cada dia você escolhe. Ou você prioriza a comunhão com Deus, ou você prioriza outras coisas. Ou você se consagra de verdade, ou você continua vivendo na superfície. E essas escolhas diárias estão determinando não apenas sua vida agora, mas seu destino eterno. E aqui está a verdade mais urgente de todas. Você não sabe quanto tempo ainda tem. Você não sabe quando Jesus vai voltar. Você não sabe quando o Espírito Santo vai parar de te chamar. Ellen White escreveu que haverá um momento em que a porta da graça se fechará e aqueles que não estiverem prontos ficarão de fora. E não será por falta de aviso, será porque escolheram negligenciar, porque escolheram adiar, porque acharam que ainda havia tempo. Mas há esperança. Ellen White ensinou que enquanto há vida, há oportunidade. Hoje ainda é dia de salvação. Hoje o Espírito Santo ainda está chamando. E se você ouvir sua voz hoje, não endureça seu coração. Não adie mais. Não deixe para amanhã. Busque a Deus agora, com tudo o que você tem. Porque o reavivamento que você tanto precisa está a um passo de decisão de distância. E Deus está esperando para transformar sua vida completamente. Chegamos ao final desta jornada profunda e necessária. E agora você sabe que o maior perigo espiritual não está nos pecados escandalosos, mas nos hábitos silenciosos que enfraquecem sua vida com Deus sem fazer barulho. Você sabe que negligenciar a oração e a palavra, viver com espírito crítico e murmuração, ceder à distração constante, confiar na autossuficiência e descuidar da temperança, são atitudes que entristecem o Espírito Santo e endurecem o coração aos poucos. Ellen White alertou sobre isso há mais de um século. E hoje, talvez mais do que nunca, essas palavras são urgentes. A pergunta agora não é se você entendeu, é o que você vai fazer com o que ouviu. Porque conhecimento sem transformação é condenação. Você pode fechar este vídeo, voltar para a rotina, continuar vivendo do mesmo jeito, ou você pode tomar uma decisão hoje, agora, neste momento, de que as coisas vão mudar.
que você não vai mais negligenciar sua comunhão com Deus, que você não vai mais viver na superfície, que você vai buscar o reavivamento que sua alma tanto precisa. Ellen White escreveu que Deus está esperando para fazer grandes coisas na vida daqueles que se consagram completamente a Ele. Mas Ele não pode fazer nada enquanto você viver dividido, enquanto seu coração estiver preso aos hábitos que te afastam dele. O Espírito Santo está te chamando agora. Você sente? Aquele incômodo no coração, aquela convicção de que algo precisa mudar, aquela vontade de buscar a Deus de verdade. Não ignore isso, não endureça seu coração, não deixe esse momento passar. Então, decida agora. Reserve um tempo todos os dias para a oração verdadeira, não mecânica. Leia a palavra com profundidade, não apenas por cumprir tarefa. Cultive gratidão ao invés de murmuração. Desligue as distrações e crie espaços de silêncio para ouvir a voz de Deus. Reconheça sua dependência total dele e abandone a autossuficiência. Cuide do seu corpo como templo do Espírito Santo. E viva cada dia como se fosse o último, porque talvez seja. E agora, antes de ir, eu quero que você faça algo. Deixe um comentário compartilhando qual desses 5 hábitos tocou mais fundo no seu coração. Qual deles você reconheceu em sua vida? Onde você precisa de transformação? Escreva, porque às vezes colocar em palavras aquilo que está guardado dentro de nós é o primeiro passo para a cura. E eu quero ler o seu comentário, quero orar por você, porque você não está sozinho nessa caminhada. O tempo está se esgotando. Ellen White alertou. A Bíblia confirmou. E Deus está esperando que este vídeo não seja apenas mais uma mensagem que você ouviu e esqueceu, que seja o ponto de virada na sua vida espiritual, que seja o dia em que você decidiu buscar a Deus de verdade, porque quando você busca, você encontra. E quando você encontra, nada mais é igual. Que Deus abençoe você e que o reavivamento comece hoje no seu coração.